Bem, esse daí é o corpo celular. A maior parte das organelas estão nesse corpo celular, do neurônio, certo? E o grande diferencial é que essas organelas estão em constante atividades, intensa atividade, ou seja, o neurônio ele tem um metabolismo extremamente elevado. Esse é o primeiro ponto. Quando nós vamos falar aqui do núcleo, nós temos aqui uma cromatina fina, certo? Que está descondensada, desespiralizada e não é para realizar mitoses, ou seja, divisões, porque o neurônio ele não se divide, mas ela vai servir para ajudar na transcrição de RNA, ou seja, na produção de RNA. E como o metabolismo é elevado, tudo está muito intenso, a referência, o que eu posso dizer é que essa transcrição é muito elevada de RNA mensageiro para produção de proteínas, etc. Quando eu vou para o nucleolo, certo? Ali eu vou ter muito RNA ribossômico sendo produzido. E óbvio que ele vai produzir esse RNA ribossômico, os ribossomos, que vão para o citoplasma. Por que eles vão para o citoplasma? Você pode ver que de rosa aqui tem uma setinha para alguns espaços. Esses espaços são os tais poros nucleares, tá bom? Os poros nucleares, eles fazem uma comunicação do citoplasma dentro do núcleo com o citoplasma da célula, certo? E esse citoplasma dentro do núcleo e esse citoplasma que está na célula, ele vai fazer com que ocorra uma troca, né, de uma passagem, vamos dizer assim, um trânsito de ribossomos do núcleo para o citoplasma da célula. Pronto, um trânsito, certo? E então lá no citoplasma eu vou ter muitos ribossomos. E como o núcleo está produzindo também muito RNA mensageiro, isso vai colaborar para que possa se formar muitas proteínas. Pensa num metabolismo elevado, pensa numa intensa atividade. Então vai ser muita proteína, vai ser muito ribossomo, vai ser muita transcrição de RNA mensageiro, polimerase, enfim. E aí esses ribossomos eles vão produzir tanto ah, ribossomos livres, né, quanto os acoplados lá no retículo endoplasmático rugoso. Quando eu falo agora de retículo endoplasmático, eu posso pensar aqui nos corpúsculos de Nis, que é composto pelo retículo endoplasmático e esses ribossomos livres, que fazem referência aos corpúsculos de Nis aos retículos endoplasmáticos rugosos, certo? Já cisternas hipolemais fazem referência ao retículo endoplasmático liso, e nós vamos dar alguns exemplos mais para frente. E essas cisternas hipolemais fazem referência ao conjunto de retículo endoplasmáticos lisos que estão presentes tanto no corpo, quanto no dendrito, quanto no axônio do neurônio, certo? Quando eu falo também sobre as vesículas de secreção, os lisossomos, tem muito a ver com o complexo de Golgi também, mas quando eu falo desses lisossomos, dessa que servem justamente para destruir as células, né, fazer uma autodestruição, eu lembro que um neurônio ele é uma célula que não pode ficar sendo destruído o tempo todo, porque ele não faz mitose, ele não se divide. Então, a função dos lisossomos aqui, que repito, lembrando que o metabolismo é elevado, ou seja, todas as organelas aqui estão em intensa atividade. Os lisossomos vão servir para renovar organelas velhas, certo? Ou seja, se for necessário, por exemplo, renovar as mitocôndrias, que eu já vou falar das mitocôndrias agora. Se for necessário, então esses lisossomos vão lá, vão degradar as mitocôndrias, tem N enzimas para degradar as mitocôndrias, a camada lipídica.
Só que de vez em quando, mesmo com toda essa degradação, sobra algum pedacinho de lipídio, né? Que são chamados de inclusões. E essas inclusões no corpo celular do neurônio tem um nome específico, são chamados de grânulos de lipofuscina. Esses grânulos aqui, ó, lipofuscina. E esses grânulos, que também são as inclusões, eles estão presentes ali dentro do corpo celular, certo? E como elas não são degradadas, elas vão acumulando. Então, qual a função, qual a importância delas? A importância delas é você perceber que se eu tenho uma maior quantidade, trata-se desses grânulos, trata-se de um paciente idoso. Agora, se um jovem possui grandes quantidades dessas inclusões, que são chamados grânulos de lipofuscina, certo? Se um jovem tem essas grandes quantidades, então você vai subentender que esse jovem aí tem alguma doença degenerativa, certo? Neurodegenerativa, porque isso não é normal. O pessoal que tem síndrome de Down, né, geralmente eles têm uma grande quantidade dessas inclusões, né? É uma questão muito característica. Agora, antes de continuar abordando esses tópicos aqui, eu queria ir para mitocôndria, certo? E fazer algumas considerações sobre a mitocôndria, sobre as mitocôndrias que se apresentam de maneira transversais aqui no corpo celular. Bem, primeira coisa que é bem simples é que na mitocôndria, exatamente como as outras organelas, estão em intensa atividade, porque o metabolismo do neurônio é extremamente elevado. Então, você sabe que a mitocôndria pega uma glicose e com o O2 o transforma em energia, em ATP. Nas mitocôndrias, você vai ter lá as cristas mitocondriais organizadas de maneira longitudinal, certo? E lá elas possuem o complexo 1, 2, 3 e 4, que diz respeito ao ATP sintase, ao citocromo oxidase, certo? Que no final vai permitir a formação aí do ATP, né? Adenosina trifosfato, da energia. E no final vai permitir a energia, certo? E a formação também da molécula de água, sempre importante ali nas mitocôndrias. Agora, para a mitocôndria funcionar, para produzir muita energia, para transformar a glicose em ATP, ela utiliza algumas coisas. Ela utiliza os famosos radicais livres para produzir essa energia. Então, se o neurônio está trabalhando demais, ele está produzindo mais radicais livres. Se você já viu as aulas, por exemplo, de alcoolismo crônico, né, etilista crônico, você vai ver que tem uma grande produção também de radicais livres lá por outros motivos. E os radicais livres, eles causam dano tecidual, inflamação crônica, diversos problemas. Vai causar o famoso estresse oxidativo. Então, o radical livre é uma bomba, é um problema. Agora, o que acontece? Eu tenho os radicais livres, certo? Que estão sendo produzidos pelas mitocôndrias de maneira normal numa pessoa saudável. Por que eu não tenho mais problemas? Por dois simples motivos. Primeiro, porque ocorre a transcrição de um superóxido chamado dismutase, que eu não sei se dá para ler, mas eu deixei aqui bem pequenininho, poderia ter deixado um pouco maior. Superóxido dismutase, que vai ajudar a atenuar esses radicais livres. Eu estou falando de uma pessoa saudável, certo? Que não tem nenhum problema genético, nenhuma disfunção relacionada a esse peróxido chamado dismutase. Agora, uma alimentação saudável também contribui para a diminuição desses radicais livres e não causar problemas para os seus neurônios. Por exemplo, é necessário muita vitamina A, muita vitamina C e muita vitamina E. Isso tudo vai
colaborar para você evitar estresse oxidativo e doenças neurodegenerativas. Agora, um exemplo de alguém famoso é que acumulou radicais livres. Olha só, vou trazer a famosa doença chamada ELA. Essa doença aqui chamada ELA, ou esclerose lateral amiotrófica, você lembra de Stephen Hawking? Ele teve essa querela, essa doença, né? E um dos problemas dessa doença é que ela aumenta em grande quantidade no citoplasma os tais dos radicais livres. Aqui, tá vendo? Aumenta muito. E ocorre também uma mutação. Então, ó, tem uma questão genética também. Na transcrição desse superóxido desmutase. Aqui tem um R, mas não tem R não. É desmutase. Certo? Ou seja, essa pessoa começa a ter altos níveis de radicais livres no sistema nervoso, começa a produzir essa quantidade de radicais livres altera a produção de proteínas saudáveis e começa a produzir as tais proteínas anômalas, certo? As tais proteínas anômalas. E essas proteínas anômalas, elas começam a acumular-se em regiões onde vai ocorrer a sinapse, né? E onde vai ser gerado o impulso nervoso. Então ela vai começar a dificultar os sinais do potencial de ação, o sinal do sistema nervoso. E aí ela começa a atrapalhar os movimentos, a memória. Então o neurônio motor superior que sai do córtex, que eu anotei aqui, sai do córtex e vai para a medula, e o neurônio motor inferior que vai da medula para o músculo, serão muito prejudicados. Veja, é um problema cadeia em série, né? Se você conhece a história do Stephen Hawking e como ele ficou, de como ele era saudável e em razão dessa querela, dessa doença, ele se tornou ele ficou muito debilitado. Você vai ver que afeta, né, esses neurônios motores de maneira muito intensa. Lá nesse citoplasma também tem duas proteínas, como a calbindina, né, que são proteínas que ajudam no controle do cálcio intracelular, certo? Fazem um equilíbrio, não pode ter muito cálcio ali dentro das células, porque o cálcio é um segundo mensageiro e ele ativa N, né, N vias intracelulares, N sinalizações intracelulares. Certo? E o cálcio, inclusive, pode provocar, né, a morte. Coloquei o símbolozinho de um neurônio. Basicamente, certo? Basicamente esse montante de radicais livres, certo? Eles vão começar a prejudicar também essas proteínas. E aí você vai ter um acúmulo de cálcio. Veja tantos problemas que está ocasionando ali. Você vê, só começou nos radicais livres. Claro, quando eu falo da esclerose lateral amiotrófica, a famosa ela é uma doença neurodegenerativa, só que multifatorial. Então, além dessa questão aqui dos radicais livres, tem a parte genética, né? Tem a mutação do gene, que colabora, certo? Tem a parte aí do citoplasma, da calbindina, tem a produção de proteínas anômalas. Então, é uma querela que afeta, né, praticamente todos os neurônios aí do corpo. E é um exemplo bem interessante para poder fixar, né, essa questão dos radicais livres e como eles são prejudiciais quando estão em desequilíbrio.